Oi, oi pessoal, mais uma sexta-feira chegou e agora com o momento Corpo e Saúde para você aqui no Estúdio Live. Gente, hoje nós vamos conversar a respeito de bioestimuladores de colágeno. Eu até trouxe algumas opções aqui para vocês darem uma olhada. E nós vamos falar de pele, de rejuvenescimento, de muita coisa interessante. Eu acredito que vocês vão ficar muito seguros ao tomarem a decisão sobre bioestimular o seu colágeno, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Tamires Carvalho, sou fisioterapeuta dermatofuncional e sou especialista em pele. Então, eu faço aqui na Corpo Saúde tanto tratamentos invasivos para faciais, né? Então, assim, rejuvenescimento, botox, preenchimento e muitas outras coisas, assim como na parte corporal também, como glúteo, gordura localizada, celulite. Então, eu tenho muitos tratamentos, muitas cartas nas mangas para ajudar você a ficar ainda mais linda. Lembrando que o meu Instagram é @corpo e saúde 3P, onde vocês podem estar vendo muitos antes e depois, me perguntando, questionando, tirando dúvidas, tá? Hoje essa live vai ser sobre bioestimuladores de colágeno e eu vou explicar para vocês o que é isso, como a gente pode estar trabalhando com isso na sua pele, por que é importante a gente bioestimular esse colágeno, como é que funciona e tudo mais. Então, para você que está incomodada com as ruguinhas, pés de galinha, já passou dos 30 e tá vendo que essa pele já não tem mais a firmeza de antes, bem-vinda essa live para você. Então, bora lá, sem muitas delongas, vou explicar um pouquinho sobre os bioestimuladores. No modo geral, depois dos 30 anos, a gente vai diminuindo a formação de colágeno na pele. O que é colágeno e elastina? Colágeno e elastina são proteínas e fibras que sustentam a nossa pele, né? Então, conforme a gente vai envelhecendo, o nosso rosto meio que vai fazendo isso aqui, ó. A gente vai derretendo, aquela sensação de face derretida. A gente também perde coxinhos de gordura, então a gente perde gordura aqui, aí acentua o bigode chinês e muitas vezes faz o que a gente chama de predial, faz aquele bulldogzinho aqui que muita gente é incomodada. Isso tudo acontece conforme a gente vai envelhecendo, então é isso mesmo que acontece. Quando a pessoa chega aqui e fala, nossa, eu tô com a face derretida, é isso, porque perdeu gordura, perdeu a sustentação da pele. Então a gente vai perdendo colágeno, fibra de colágeno e elastina. Alguns pontos importantes. O nosso colágeno ele se nutre de duas fontes principais, vitamina C, né, e o silício. Então, muitas vezes é interessante também a gente suplementar, fazer suplementações, porque não adianta eu vir com os bioestimuladores de colágeno e você não ter uma alimentação adequada, você não se cuidar internamente, ganhar saúde internamente, para que a sua pele transpareça uma pele mais bonita e saudável, né? Que é isso que a gente quer. Então, muitas vezes, a gente vê por aí muitas harmonizações faciais e fala, credo, eu nunca vou fazer uma harmonização facial. Mas isso que você vê e fala, credo, isso para mim é uma desarmonização facial. Não é só colocar produto na pele, não. A gente precisa cuidar da pele para que ela tenha leveza, para que ela pareça ser mais jovem, para que as pessoas te olhem e falem, nossa, que pele bonita, como que você é bonita, mas sem saber o que você já fez nessa pele, sabe? Você continua se olhando no espelho e se identificando. Então, eu sou totalmente contra aquelas pessoas que só chegam na clínica para colocar ácido hialurônico, para preencher e ficar com aquele bocão, com aquele bochechão e assim, sai muito fora do que eu acredito em ser uma harmonização facial. Então, voltando ao colágeno. O colágeno é uma fibra de sustentação da pele e nós temos hoje... Bom dia, Juliane! Tudo bem? É, Juliane, fã número 1, né, do João. Ai, um beijo, viu? Ó, então vamos lá. A gente precisa dar sustentação para nossa pele, né?
Aí, o que nós vamos fazer? Além de fazer uma consulta aqui comigo, onde eu vou passar algumas coisas para vocês tomarem também para ajudar, eu falo em nutracêuticos, tá? O que são nutracêuticos? São alimentos em forma de cápsula. Então, a gente fala sobre ômega 3, sobre vitamina C, sobre o silício, para ajudando a recuperar essa pele, sobre a hidratação, que é fundamental. Não adianta você querer uma pele de pêssego, sendo que você não bebe água. Como é que você quer ter uma pele hidratada se você não bebe água? A hidratação é de dentro para fora. Então, a gente vê toda essa questão. Então, eu falo que a gente trabalha muito aqui na clínica com uma estética regenerativa, tá? E aí, agora eu já vou falar para vocês sobre os bioestimuladores. Existem no mercado vários tipos de bioestimuladores de colágeno que todos têm a função de promover uma inflamação controlada no seu tecido para que aumente a produção do colágeno tipo 1 e tipo 3, que é o que faz essa sustentação da pele. Nós temos bioestimuladores que são indicados para o rosto e bioestimuladores indicados para o corpo. Eu trouxe algumas opções, na verdade eu trouxe 3 opções aqui para vocês entenderem um pouco sobre o bioestimulador de colágeno. Como está chegando o carnaval, eu vou começar com esse aqui que é do bumbum. Esse aqui é um que eu gosto muito, ele é da marca Renova e ele chama Eleva. Estão vendo aqui? Eleva. O Eleva, ele vem o ácido polilático, tá? E ele vem com 20 miligramas, ou seja, 20 ml de produto depois que a gente dilui. Então, fica 10 ml para cada lado do glúteo. Ele é bem legal, ele espessa a camada dérmica, então ele deixa o bumbum um pouquinho mais volumoso depois que a gente faz. E eu gosto muito de associar esse bioestimulador de colágeno no glúteo com uma técnica na qual a gente entra com a cânula e vai tirando a celulite. Então, a gente faz esse movimento com a cânula e vai eliminando aquela celulite. E aí, a gente já vai e coloca esse produto ali dentro do glúteo. Para quê? Para a gente melhorar aquela qualidade daquela pele e tirar a fibrose celulítica. Então, gosto muito do bioestimulador no glúteo para aumentar um pouco o volume, tá? Então, a gente não pode prometer volumão, mas já aumenta um pouco. Gosto dele para melhorar o aspecto celulítico e gosto dele para dar uma sustentação de pele no bumbum. Então, muitas vezes as meninas chegam aqui na clínica querendo um bumbum volumoso, acha que é isso. Eu quero volume, então eu quero preencher. Então, é isso, quanto fica para preencher? Eu quero preencher bumbum. E muitas vezes eu chego, elas tomaram um jaro, tiveram um emagrecimento grande, a pele tá flácida, e aí como é que eu coloco um produto de alto peso molecular no glúteo? E aí, sem tratar a pele, aquele trem vai cair e vai ficar horroroso. Então, eu sempre falo que antes a gente tem que avaliar para quê? Para dar sustentação naquela pele. Então, eu sempre venho com o bioestimulador de colágeno, é o primeiro. E depois eu faço o refinamento com ácido hialurônico, deixando aquele bumbum mais bonito, tá? Então, geralmente, a harmonização de glúteo é uma construção. Não é uma coisa que a gente... Claro, se a pessoa quiser, a gente já consegue fazer muita coisa num dia só, mas ela tem que ter paciência, porque ela vai voltar na clínica outras vezes pra gente ir moldando esse bumbum, tá? Outro bioestimulador, agora eu vou falar de 2 para a região do rosto. Esse aqui é o Radiesse. O Radiesse, ele é um dos meus queridinhos, porque além da gente fazer o rosto com ele, a gente consegue fazer pescoço, colo e mãos. Mãos, justamente, para você que tem uma mão tipo parecida com a minha, ó, tem um pouquinho de flacidez, mas não é uma mão muito bonita porque a gente eu uso muitas mãos, ó, sabe, fica aparente todos os ligamentos e tudo mais, e você quer uma mão mais harmônica, mais bonita, isso aqui resolve muito, viu? Deixa muito bonito. Lembra que eu falei que o bioestimulador de colágeno, ele espessa a camada da derme? Então, ele deixa a pele um pouco mais grossa, não fica tão fina e fica bem bonito. Então, eu gosto bastante desse produto pra gente poder fazer em mãos, pescoço, colo e rosto.
No rosto, gente, o bioestimulador de colágeno, tem muita gente que pensa assim, nossa, eu vou colocar bioestimulador de colágeno no meu rosto todo, porque aqui, ó, tem flacidez, aqui, ó, nesse bigode chinês também eu quero bioestimulador, aqui, ó, tem aquelas ruguinhas assim, eu quero fazer em tudo. Não pode. O bioestimulador de colágeno tem o lugar correto para se fazer no rosto. A gente não pode colocar ele, por exemplo, na pálpebra, aqui em cima dos olhos. Por quê? Lembra que eu expliquei para vocês que ele espessa um pouco a camada dérmica, o bioestimulador de colágeno? Se a gente faz nessas regiões, a gente faz um volume aqui desnecessário. Fica ruim e pode também você sofrer com nódulos. Então, não fazemos bioestimulador de colágeno na região de pálpebra. Ah, Tamires, mas então o que eu vou fazer nessa região de pálpebra para melhorar a flacidez? Número 1, se você já tem muita flacidez aqui, é cirúrgico, não tem como fugir. Mas se a sua flacidez é tipo igual a minha, ó, eu tenho uma flacidez já, o que eu poderia estar fazendo já para não deixar essa flacidez ir para frente? Um peeling de ata, é um excelente recurso. Outra coisa, peeling de CO2 nessa região. Peeling de CO2, gente, eu não faço. Mas o peeling de ata eu faço aqui na clínica. Ele não é aquele peeling de cair a cara não, tá? Ele é um peeling moderado a superficial, no qual eu consigo ter uma retração dessa pele e uma melhorada naquelas ruguinhas que vem até aqui, que às vezes até o Botox não tira, tá? Essas ruguinhas que vem aqui. Porque a gente não pode paralisar a região do orbicular do olho, senão você não fecha o olho. Então, o Botox a gente faz só nos pezinhos de galinha aqui, mas a gente não entra no orbicular. Então, aqui mesmo é peeling, pra gente melhorar e ter uma retração de pele legal. Outra coisa, a gente pode melhorar a qualidade da pele usando Skin Buster. Também é possível, tá? Skin Buster são produtos onde a gente entra com peptídeo, aminoácidos, vitaminas, para dar uma hidratada e um glow na pele. Gosto demais de Skin Buster. Ele é um dos meus carros-chefes aqui da clínica, é uma das primeiras coisas que eu faço antes de começar a harmonizar o rosto, para preparar ele até mesmo para isso aqui. Tá bom, Tamires, mas aonde a gente faz o bioestimulador de colágeno? Aqui no nosso rosto, a gente tem um ligamento que separa a região móvel da face da região não móvel, certo? Então, essa região móvel que a gente movimenta muito, a gente praticamente não mexe. A gente vai mexer nessa região não móvel. Então, a gente entra com o bioestimulador de colágeno nessa região aqui. Para quê? Vai espessar a camada dérmica e ele dá uma leve tracionada. Ah, Tamires, então ele faz um lifting, deixa tudo esticado? Não, não é assim que funciona. Mas ele já melhora bem a qualidade do tecido e ajuda a reposicionar um pouco a sua face. Celina Honório, bom dia, Celina. Deus abençoe, viu? Obrigada por estar assistindo aqui o nosso momento de beleza. Hoje nós estamos conversando a respeito de bioestimuladores de colágeno e eu tô falando primeiramente desse Radiesse aqui. Então, esse bioestimulador de colágeno, chamado Radiesse, é um dos que eu mais trabalho na clínica, porque eu trabalho tanto a face quanto o pescoço, colo e mãos, tá bom? Então, gosto bastante. Quanto tempo dura? Isso é importante falar. Quanto tempo dura? Em média, 1 ano e meio, gente. 1 ano e meio. Então, vale muito a pena o investimento. Você investir numa pele com mais qualidade, com mais firmeza. Não adianta vocês só virem preencher, porque não vai ficar legal. Então, é interessante mesmo cuidar dessa pele, tá? Então, a gente pode fazer isso com os peelings, a gente pode fazer isso com os bioestimuladores e o Skin Buster também. Agora eu quero apresentar para vocês um outro Skin Buster que eu já usei. Até que coisa aqui. Esse aqui eu gosto bastante, que chama Harmonica. Harmonica. O que esse Harmonica ele faz? Esse aqui, ó. O Harmonica é simplesmente esse Radiesse diluído com ácido hialurônico. Lembra que o ácido hialurônico ele preenche a face. Então, por exemplo, para quem é indicado
geralmente esse Harmonicare. Para uma pessoa que já tem colágeno, mas que o rosto precisa ter, por exemplo, você quer deixar ele mais quadradinho, um pouco com, sabe, com aquele ângulo de mandíbula mais bonito, esse aqui é perfeito, perfeito. Porque além de estimular colágeno, ele vai também harmonizar a sua face. Então, o Harmonicare ele é muito legal. Por exemplo, no meu rosto, o Harmonicare seria perfeito. Ó, colocar aqui e melhorar esse ângulo aqui da mandíbula para deixar mais marcadinho. Gosto bastante, tá? Nós temos também, eu não tenho hoje aqui para mostrar para vocês, o Sculptra. O Sculptra, o ácido polilático, ele é muito bom. O Sculptra, ele ajuda também bastante no rejuvenescimento facial, no estímulo de colágeno. Ele dura até mais tempo do que o Radiesse, só que infelizmente o Sculptra ele corre muito risco de nódulos, né? Por mais que a gente massageie bastante, isso pode acontecer. Mas nós temos também aqui o Sculptra. Então, assim, gosto de trabalhar com Sculptra, mas ele não é meu preferido justamente porque a gente não trabalha em outras regiões a não ser o rosto. Já o Radiesse, ele me proporciona, além de mais segurança, a gente conseguir trabalhar em outras partes do corpo, sabe? Então, eu gosto bastante. Se vocês tiverem, gente, alguma dúvida, quiserem me perguntar a respeito de bioestimulador de colágeno, como funciona, ou qualquer coisa, podem perguntar que eu respondo para vocês aqui na live, tá? Outra coisa que eu também queria deixar claro é que vocês vão estar sempre vendo, né, nas redes sociais aí, @Corpo e Saúde 3P, muitos resultados, antes e depois. Nos stories eu sempre mostro um pouquinho do meu dia a dia aqui na clínica para vocês, o que a gente pode estar fazendo, mostro alguns estudos de caso, onde vem muitas pacientes, por exemplo, com olhar profundo, com olheira, com essa flacidez de pálpebra, os antes e depois, o que foi que eu fiz, a harmonização facial para melhorar esse perfil também, quando a gente põe o queixo, quando é indicado colocar um pouquinho dos lábios, isso tudo eu sempre estou falando bastante lá, além da técnica da Crilda Tamires, que é um dos meus carros-chefes aqui, que é para gordura localizada e harmonização corporal. Então, a gente tem de tudo um pouco aqui na clínica, tanto no facial quanto no corporal, tá bom? Então, se você quiser saber mais, fiquem à vontade para me questionar, perguntar. Estou aberta aí a perguntas, viu? No mais, era isso que eu queria falar com vocês. Eu começo a falar e não paro, né? Eu falo muito. Então, hoje a gente falou um pouquinho de bioestimulador de colágeno. Eu dei alguns exemplos. Mostrei o Radiesse, mostrei o Harmonicare e mostrei também esse bonitão aqui para o glúteo, que é o Renova. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da live. Se quiserem mais lives como essa, se tiverem alguma dúvida sobre qualquer outro assunto referente à estética, pode me chamar. Quem sabe não vai ser o tema da próxima live, tá bom? Então, queria desejar desde já um ótimo final de semana para vocês, que o Senhor abençoe cada um, e queria agradecer muito as orações que todos fizeram aí pro meu menininho João Lucas. Graças a Deus ele está se recuperando e a cada dia estamos ficando melhor, em nome de Jesus. Beijo, fiquem com Deus.